Shalom, shalom! Então nós estamos aqui novamente e o objetivo é comentar 1 Yohanan, capítulo 5 e o versículo 16. E essa passagem diz assim, se alguém ver um irmão cometendo pecado que não seja para a morte. Quando nós falamos aqui que nós não pecamos, então são os pecados que não são para a morte. Porque se você quebra o Shabat é pecado para a morte. Se você não se purifique das imundícias é pecado para a morte. Mas todos os pecados é para a morte porque é pecado. Agora só que o pecado que é para a morte não tem perdão. Porque lá está escrito, use túnica. Já está na presença do Criador, já vivendo a Torá. Se alguém te adverte, fala, irmão, você pescando aí de calça, mas você deve estar de túnica. Então ore por ele, ele pode vestir a túnica e continuar. Não é um pecado para a morte, tirar a túnica. Mas você não pode passar o pôr do sol. E se alguém te avisa que você não sabe, você tem que voltar às vestes normal na mesma hora. Porque fala que o pecado não é para a morte se você pedir perdão. Porque se você pede perdão, você está fora do juízo. Mas o pecado para a morte não precisa nem pedir perdão. Então, para me explicar o que é pecado para a morte, vai muito tempo, aqui vários pecados são para a morte e vários pecados que não são para a morte. Resumindo, todos os pecados são para a morte. E o pecado que não é para a morte, pedirá por ele, e ele dará a vida aos que não pecaram para a morte. Então, há pecado para a morte que eu não digo que faça tefilá para ele. Então, qualquer pecado que alguém cometeu, você faz uma tefilá, ele arrepende e é perdoado. E há pecado, esse é o 17, toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Então, todas. Aí esse que não é para a morte é até o pôr do sol. E o que é para a morte, você pode chegar no pôr do sol e pedir perdão que não tem perdão. Então por isso nós falamos aqui, ensinamos aqui que nós não pecamos. Mas pecado que não é para a morte. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom.